Bom dia. Hoje teremos uma aula toda especial em comemoração a 503 anos de Reforma Protestante e vamos falar um pouco sobre esse movimento que foi tão importante para a vida da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E, antes de mais nada, vamos orar e rogar ao Senhor que ilumine as nossas mentes, que nos dê compreensão e nos faça a cada dia sermos mais firmes naquilo que o Senhor, de forma tão maravilhosa, nos propiciou, nos concedeu. Pai amado, nós agradecemos porque o Senhor é aquele que, em meio à história da humanidade, demonstrou sua graça em nos conceder maravilhosa redenção em teu Filho Jesus Cristo. E nos concedeu, ó Pai, em todo o tempo, a possibilidade para conhecermos a tua verdade e que essa verdade, ó Pai, estivesse sendo sempre preservada em todo o tempo. Obrigado porque o Senhor levantou servos teus para lutarem pela pureza da palavra, pelo ensino, ó Pai, de uma palavra sempre fiel àquilo que foi proposto, ó Pai, pela tua vontade. Obrigado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje, como já disse, comemoramos então. Aliás, foi no dia de ontem, dia 31, e comemoramos 503 anos de Reforma Protestante. E Reforma Protestante nós sempre lembramos de Martinho Lutero. Martinho Lutero, então, aquele monge que ali tinha um senso muito grande da questão da sua perversidade, do seu pecado. E ele tinha um certo conflito, né, que como poderia então ser salvo. E na época, realmente a Igreja Católica falava que poderia haver a salvação, porque por meio de obras, por meio da intervenção ali papal, que poderia absorver até pecados, até de pessoas já mortas, ali as indulgências, e através de vários itens supostamente milagrosos, também seria obtido ali perdão para futuros pecados, ou então de pessoas em vida ou depois de mortas, seriam assim perdoados seus pecados. Tinham de tudo, lasca da cruz de Cristo, feno da manjedoura e prego da cruz de Cristo. Supostamente esses itens lhes era atribuído um poder sobrenatural e então poderiam conceder absolvição dos seus pecados. Então, com o tempo, foram se levantando algumas pessoas. Martinho Lutero não foi o primeiro. Nós podemos lembrar de John Wycliffe, também John Hus. John Wycliffe, que foi professor na Universidade de Oxford, ele lutou, ele contestou ali a Igreja Católica por conta dessa, desse distanciamento da verdade. Até que era colocado realmente a palavra de Deus em segundo lugar, que a Igreja é que qualificava a Bíblia como palavra ou não, e falava se era inspirado ou não, e não era bem assim, né? Então, John Wycliffe pega e confronta aqueles ensinamentos que o Papa tinha a palavra até acima da própria Sagradas Escrituras, e John Wycliffe pega e fala: não. Na verdade, a igreja está debaixo da autoridade das Escrituras, não o inverso. Não é a Escritura que está debaixo da autoridade da igreja. E por influência de John Wycliffe, teve John Hus ali, foi impactado por aqueles ensinos, e ele vai e prega também, defende essas verdades, confronta esses erros que até então eram ensinados, eram praticados, e a igreja estava muito corrompida. Então eles e outros estavam lutando contra essa corrupção realmente
do poder ali naquele momento da Igreja Católica Romana, Católica Apostólica Romana. E até John Hus ele foi executado, ele foi queimado vivo em 1415, silenciado ali, foi ele cantando cântico, ah, morreu ali, é o cântico de Davi: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E assim, aquele homem consumido pelas chamas, mas os seus ensinos, sua vida não pôde ser calada, e realmente o seu testemunho, os seus ensinos perpetuaram. E todo um contexto político, econômico, propiciou um melhor momento para que a reforma protestante pudesse ocorrer. Na verdade, o termo reforma protestante foi só tomar essa noção depois. Então, começou com Martim Lutero, como já disse. Martim Lutero tinha essa crise pessoal de entender que ele era um pecador e que como que então poderia conseguir a salvação, obter a salvação sendo ele grande pecador. Mas então, estudando a palavra de Deus, o Espírito Santo iluminou sua mente, ele entendeu, compreendeu ali, pelos estudos das Sagradas Escrituras, que a salvação era mediante a fé em Cristo. E era algo que era concedido de forma graciosa. Então, pela fé, era concedido ali a graça, mediante Cristo, a salvação maravilhosa. E isso lhe mudou totalmente a sua noção, e ele tenta, então, observando os vários ensinos errôneos, ele confronta ali, ele questiona, até tem ali de suas 95 teses, ou 95 argumentações, ele questionando aqueles erros da época. Ele questiona até o Papa: ó Papa, se o senhor tem capacidade para perdoar pecados, por que num ato de misericórdia e bondade, então, o senhor não perdoa os pecados daqueles que supostamente estão aí no purgatório? Perdoa todos, não precisa de cobrar para que esses possam ser perdoados. Não, um ato de misericórdia, então perdoa todos. Tira todos, então, do suposto purgatório. É claro que o purgatório não existe, é algo que foi inventado até para que fosse, então, conseguido ali rendimentos para a Igreja Católica na época. Então, as missas, a questão da confissão e tantas outras coisas ali que realmente foram um mercado, foi uma forma de obter ali rendimentos realmente de forma corrupta ali pela igreja. Martinho Lutero, então, em 1517, 31 de outubro de 1517, ele vai na igreja, no castelo de Wittenberg, e afixa ali, coloca ali as suas 95 teses, então, que eram esses questionamentos quanto àqueles ensinos. Ele não queria causar um racha na igreja, não era isso, mas, na verdade, ele queria que a igreja entendesse a sua falha e é, se arrependesse dos seus erros e corrigisse as suas faltas. Mas isso não aconteceu. Ele foi confrontado ali e até teve um momento que foi feito ali a chamada Dieta de Worms, no dia 17 de abril de 1521, onde Carlos V, imperador romano, juntamente ali com todo o clero, chamam então Lutero para que ele se reconciliasse, para que ele colocasse ali que todos aquelas suas teses, suas argumentações, na verdade, ele deveria falar que aquilo foi um engano, foi um erro, foi um absurdo, que ele estava totalmente, realmente envergonhado daquilo. Era assim que eles esperavam que ele agisse. Mas Lutero, ele reafirma todas aquelas suas teses, todas aquelas suas argumentações. E é claro que logo nos dias seguintes ele seria ali jurado de morte, né?
E, então, ele foi considerado realmente maldito ali e alguém que deveria ser um herege, deveria ser condenado à morte ali. Mas pela intervenção de Frederico III, conhecido também como Frederico o Sábio, ele era um príncipe, ali o príncipe eleito da Saxônia, ele simulou um sequestro de Lutero e leva Lutero para o castelo de Wartenberg, e Lutero fica ali durante alguns meses naquele castelo. Nós ouvimos o famoso hino Castelo Forte. Então, foi Lutero que escreveu esse hino, Castelo Forte ao nosso Deus. Provavelmente ele pensando naquela situação, e forte realmente era o Senhor que lhe dava aquela segurança, era o seu abrigo, era realmente a sua segurança era no Senhor. Eventualmente, outros países vizinhos, ali ao sul da Alemanha, Suíça, foram afetados, então, por aquele momento, porque tinha algumas questões ali que favoreceram, como já disse, questões econômicas, questões até culturais. Estavam, naquele momento, a história ali estava dando condições para isso. E uma das coisas formidáveis na época foi a criação da prensa, e pela prensa tipográfica, né, a possibilidade de alterarem ali e poderem criar diversas, alterarem ali as escritas através das palavrinhas, eles iam colocando as letrinhas ali e colocavam, faziam todo o texto que queriam e poderiam fazer várias e várias cópias. Então, com aquela prensa, mas foi a primeira ali da época e foi tão importante. Então, propiciou então essa mudança, porque através da prensa puderam pegar e fazer uma divulgação daqueles ensinos de Lutero. Então Lutero pega, escreve outras coisas, comentários, as suas 95 teses foram copiadas ali e publicadas para o povo, foi disseminadas. Então Lutero também ele começa a traduzir a Bíblia para o alemão. Nós antes já tinha tido, como mencionei, né, a tentativa de haver essa tradução. John Wycliffe buscou fazer essa tradução da Bíblia para o inglês e fez a tradução do Novo Testamento. E aquilo era condenado pela igreja. A igreja era a única que tinha o domínio ali das Sagradas Escrituras, estava na mão da igreja, não permitia que o leigo tivesse ali a Bíblia em suas mãos. E Martim Lutero, e como outros, desejavam que o povo tivesse a Bíblia em suas mãos. A pessoa tivesse na língua ali comum, na língua de cada povo, tivesse as Sagradas Escrituras. Assim, Martim Lutero começa a traduzir a Bíblia para o alemão. Como já disse, John Wycliffe traduziu ali o Novo Testamento para o inglês. E outros tantos, com a Reforma Protestante, então foram começando a fazer essas publicações e foi movimentando. E inicialmente, então, esse movimento reformado esteve mais ligado à pessoa de Martim Lutero, mas outros tantos, cada qual em seu país, foram divulgando ali os ensinamentos e aqueles posicionamentos. Até os primeiros ali que se aderiram a esse pensamento de Lutero se autodenominaram luteranos e Martim Lutero falou: de forma alguma. Uma citação dele: a primeira coisa que peço é que as pessoas não façam uso do meu nome e não se chamem luteranas, mas cristãs. E é Lutero? O ensino não é meu, nem fui crucificado por ninguém. Como eu, miserável saco fétido de larvas que sou, cheguei ao ponto em que as pessoas chamam os filhos de Cristo por meu perverso nome. Então ele fala: de forma alguma, vocês são cristãos, não se chamem luterana. Quem sou eu para alguém pegar e tomar meu nome como
sendo seguidor, vocês devem ser seguidores de Cristo. E assim, e quando falar do espírito reformado que atuou ali em diversos lugares, ele pega e fala: simplesmente ensinei, preguei e escrevi a palavra de Deus, não fiz mais nada. Ele fala: não fiz nada, a palavra fez tudo. A palavra fez tudo. Então ocorreu se disseminar realmente ali a propagação desses ensinos, desses documentos, da palavra. Teve grandes homens, Guilherme Farel, Teodoro de Beza, John Knox, João Calvino, cada qual no seu lugar, cada qual no seu país, e divulgando e sistematizando melhor o ensino. Martin Lutero ele esperava então que a igreja reconhecesse, mas não aconteceu isso. Outros reformadores, uma vez já entendendo isso, que a estrutura estava muito corrompida, perceberam que não tinha outra forma senão começar do zero. Foi no caso de John Calvino, e percebendo isso, ele pega e volta para as Sagradas Escrituras, e com esse olhar das Sagradas Escrituras, ele vai articulando realmente ali os ensinos segundo a palavra falava, sobre doutrina, sobre o culto, a liturgia, ministério, da evangelização até o governo da igreja. João Calvino ele observa então o que a Bíblia dizia, aquilo. Então ele busca entender e compreender o que a igreja é, segundo a Bíblia o ensina, qual era o padrão de vida, em todas as esferas ali da vida realmente, John Calvino ele observava e buscava então ensinar da forma mais fiel possível. Mas isso é outros assuntos. Mas o assunto é muito extenso, então vamos é, tentar resumir um pouco. Eu gostaria de, especialmente, falar hoje sobre os 5 pontos principais que foram defendidos ali, os chamados solas. Isso em latim, como mencionei, a igreja não permitia que fosse traduzido para a linguagem popular, e até as Bíblias que tinham na época, a Bíblia de Gutenberg, era só em latim. Então a pessoa comum não possuía essa condição de entender. Mas os reformadores, então, que defenderam realmente essa confrontar ali os erros da Igreja Católica, uma reforma fosse trazido realmente a saúde em todas as áreas ali do ensino. Eles lutaram e defenderam então alguns argumentos principais. E algumas coisas que eram ensinadas erroneamente, eles confrontaram. Então, os 5 solas são frases latinas que definem princípios fundamentais da Reforma Protestante, em contradição com os ensinamentos da Igreja Católica Apostólica Romana. A palavra latina sola significa somente em português. Então, os 5 pontos são somente, diferente da Igreja Católica que falava de alguns outros detalhes. A igreja, então, a incipiente ali, a igreja reformada, pega e fala, não, somente. Então, o primeiro somente é somente a graça. Somente pela graça, a salvação pela graça somente, não cooperação do homem. Não há a salvação mediante o homem, ou que o homem faça boas obras, não. Salvação é unicamente pela graça. Definição de graça é algo imerecida, imerecida bondade ou amor de Deus aos que perderam o direito a ela e por natureza estão sob sentença de condenação, a definição de Luiz Berkhoff. Então, essa graça que é maravilhosa era algo que foi então pregado por aqueles primeiros reformadores e assim podemos defini-la como um favor divino imerecido a nós pecadores.
o que mais temos ouvido no contexto evangélico é de supostos direitos, né? Direitos esses de poder e reivindicar de Deus o que querem, na hora que querem, do jeito que querem. E isso já era tecido naquela época pela Igreja Católica, esses ensinamentos que estavam confrontando, estavam na contramão do que a Bíblia dizia, do que a Bíblia ensinava. As Sagradas Escrituras, elas nos ensinam que, na verdade, tudo que recebemos é imerecido. Realmente merecíamos algo, contudo, não era o favor de Deus, a graça, e sim a condenação. Sem Cristo estávamos perdidos. O texto de Efésios, capítulo 2, então Efésios, capítulo 2, verso 8 a 9, enfatizar um dos versículos, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, a salvação não é mediante obras, mas é dom de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé em Cristo, concedido por Deus. Não é o homem que consegue, obtém o favor de Deus, mas é algo concedido por Deus. Não é que o homem foi buscar, foi atrás, ou se colocou alguém digno de receber, de forma alguma. Indignamente, nós recebemos esse favor. Estávamos mortos. O texto nos diz, no versículo 1 a 3, que nós andávamos outrora, então, distantes, nós estávamos mortos, e morto não faz nada. Não tínhamos o que fazer, destituídos de vida, que reconhece que é fiel a Deus, nós estávamos entregues às transgressões e aos pecados. Nós estávamos em delitos e pecados. Somente pela união com Cristo é que os homens podem ter vida. Cristo é que nos concede vida. Nós que estávamos mortos em Cristo, nós somos nova criatura. Foi isso que Jesus falou para Nicodemos, né, em João 3, versículo 7. Gálatas 2:20 fala do homem como uma nova vida. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora tenho na carne vive pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim se entregou por mim. Então é algo gratuito. Nós estamos escravizados, nós estávamos condenados, e nossa salvação veio de Deus, pela sua graça somente, como diz o versículo 4 ao versículo 10 de Efésios capítulo 2. A confiança, então, desmerecida na capacidade humana é uma obra da natureza humana caída. Então, essa falsa confiança em si mesmo, o mundo que, até o mundo, contexto evangélico, nós vemos pessoas que se colocam como tem uma autoestima, né? O evangelho da saúde, da prosperidade, e acham que são pessoas super capazes, que têm direitos e reivindicam tantas coisas, como se Deus tivesse que aderir a toda vontade do homem, e não o contrário. Então, é falado da riqueza da misericórdia de Deus, do amor de Deus com que nos amou a tal ponto de dar seu Filho por nós. Grande amor, né? Como vemos em João 3,16, a graça vem de Deus, a bondade é de Deus para conosco, a bondade de Deus nos revela a sua graça. O objetivo da graça é revelar a bondade de Deus. Tanto a bondade quanto a graça estão em Cristo. Em Cristo. E aí nós continuamos. Então, a salvação somente pela graça. E uma segunda questão é somente a fé. E por que é falado isso? A justificação através da fé somente e não de obras. Então, não é por obras humanas, não é pela vontade do Papa, não é por peregrinações, não é por pessoas subir escadarias de joelhos, não é por autoflagelação, não é nada disso. Não é nada do que o homem faça
Nós somos justificados pela fé somente, tão somente pela fé em Cristo. E assim podemos ver o texto em Gálatas 3, de 10 a 14. Gálatas 3, de 10 a 14. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Por que fala dessa, uma curiosidade, por que fala dessa bênção de Abraão chegasse aos gentios? Porque fala, é prometido a Abraão que todas as famílias da terra seriam abençoadas, né? Então, muito mais do que os judeus, essa bênção foi além. Justificados não pela circuncisão, justificados não porque eram de determinado povo, mas a justificação foi concedida não por obras da carne, não pela atuação, pelo desempenho, mas realmente o Senhor justificou. Assim como no Antigo Testamento foram justificados pela fé, são justificados também ali. Não há base para a nossa aceitação diante de Deus a não ser na obra salvadora de Cristo. A base não é nosso patriotismo, nossa devoção à igreja, nossa suposta honestidade moral. O Evangelho declara que o que Deus fez por nós em Cristo não é sobre o que nós podemos fazer para alcançar a Deus. Não foi nós que alcançamos o favor de Deus, nós que buscamos Cristo, nós não fomos nos céus. Cristo, pão da vida, desceu dos céus. O pão vivo que veio então nos capacitar, nos propiciar vida. O Senhor, Ele nos concede então essa consciência, como é mencionado, então, e é evidente que o justo viverá pela fé. Não é porque ninguém conseguiria obedecer plenamente às Sagradas Escrituras. Ninguém. Porque se deixasse de observar o mínimo detalhe ali das Escrituras, já estaria condenado. Mas um substituto, alguém que veio, perfeito homem, aquele que obedeceu, estava debaixo da vontade de Deus ali e cumprindo perfeitamente a vontade de Deus o Pai. Era o nosso substituto, era o nosso representante, Cristo Jesus. Então, aquele que crê em Cristo como substituto, como Deus o Filho, como aquele que veio, se fez carne, vem em nosso auxílio, vem trazer maravilhosa salvação, maravilhoso perdão pela sua ação na cruz. Ele que se fez, como diz o texto, maldito, que assumiu a maldição do nosso pecado, lá na cruz do Calvário. Então, Paulo faz esse contraste entre a justificação pela lei e aqueles que a fazem pela graça mediante a fé. Aqueles que buscam pela lei serem salvos já estão condenados. Estão debaixo ainda da condenação. Mas aqueles que creem unicamente em Cristo. Não é Cristo e meu desempenho, não. É o que Cristo fez. O sacrifício de Cristo suficiente para perdoar todo o meu pecado. Eu não sou salvo pelo meu desempenho. Cristo deu um empurrãozinho, Cristo me tirou, agora eu tenho que terminar de fazer por merecer. Não. Cristo, unicamente Cristo. Somente o sacrifício, a justificação, então, mediante a fé em Cristo.
quem não permanece na lei está debaixo da maldição da lei. Então, se não obedecesse, estava debaixo ali da maldição, deveria ser realmente fulminado. Somente Jesus ficou de fora da maldição da lei, porque foi o único que jamais pecou. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Deuteronômio 27, 26, ali Moisés declarou solenemente maldição sobre quem fracassasse em guardar todos os mandamentos da lei. Então, desobedecer à lei de Deus é colocar-se debaixo da maldição de Deus. Então, nós necessitávamos daquele que fosse justo e justificador, perfeito, justo perante os olhos de Deus, e nos justificasse, e nos concedesse pelos seus méritos a salvação. Ninguém é justificado por lei. O justo viverá pela fé. Continuando, então teve outra coisa também que a reforma protestante veio e lutou, então. Então não há base para a nossa aceitação diante de Deus a não ser pela obra da salvação em Cristo, né? A base não é o nosso patriotismo, devoção, mas é Cristo. E isso é somente Cristo, é outro ponto, somente Cristo. Ele é o único Salvador. Não Maria ou os santos, não havia, até aquele momento, havia essa intercessão, esses supostos mediadores. Então, não somente Cristo, mas outros ali que poderiam conceder, lhe ser concedidos os méritos, a bondade, os efeitos ali, isso tudo pelos clérigos, o Papa tinha capacidade de manusear, então ali, os efeitos de salvação, de perdão, e tinha esses intercessores, esses outros intercessores, então era falado dos santos de Maria. A Maria foi colocada ali como a mãe de Deus, né? E nós devemos lembrar que Jesus, na sua natureza física, teve mãe, mas não teve pai, e ele, como a sua natureza espiritual, teve pai e não teve mãe. Então, nosso Senhor já existia antes da fundação do mundo. Ele teve um momento de encarnação, mas ele, antes que existisse qualquer coisa, ele já era Deus. Deus não foi criado. Deus não teve mãe, no sentido de ele na sua divindade. Ele teve um momento ali da sua encarnação. Sim, ele foi por obra do Espírito Santo, concebido ali pela Virgem Maria. Mas, na sua natureza, na sua divindade, ele não era submisso a Maria. E Maria não pode ser colocada então como uma divindade, como é colocada nos dias atuais. Então, Atos 4:12 nos fala: e não há salvação em nenhum outro, falando de nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. Cristo é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém pode então ir ao Pai senão por Cristo. Cristo e somente Cristo está apto a ser intercessor entre Deus e o homem. Isso nós vemos nas Sagradas Escrituras, sendo falado dos ofícios de Cristo. Cristo como o perfeito profeta, ele anuncia perfeitamente a vontade de Deus o Pai, ensina, interpretava a lei com autoridade, e as pessoas reconheciam isso. Cristo é o supremo profeta. Cristo também é o perfeito sacerdote. Existia a pessoa do sacerdote no Antigo Testamento, e Cristo é o perfeito intercessor entre nós e Deus. Ele, o perfeito sacrifício, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele, o Rei soberano. Cristo é um com Deus o Pai e com o Espírito. Cristo é Rei desde a eternidade. E o reinado de Cristo tem sua duração eterna. Lucas 1:33, 2 Pedro 1, versículo 11. Então ele tem essa sua realeza. Cristo é Rei,
é o nosso Rei. Ele é o nosso Rei para governar-nos e guiar-nos eternamente. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Colossenses 1, verso 16. Existe outro ponto, então, durante a Reforma Protestante, que foi o somente as Escrituras. Naquele momento, como mencionei, havia a noção de que o Papa tinha autoridade, então a Bíblia e o Papa tinham o mesmo poder. As tradições da igreja, a autoridade papal, as Escrituras tinham o mesmo peso. E a Reforma Protestante ali, então, vem combater esse ensino, essa heresia. Não, de forma alguma. Tudo, a igreja, todos estão debaixo da autoridade. A única que tem realmente foi concebida pela revelação de Deus através de mais de 40 escritores, que tem um único autor. A Bíblia tem um único autor, que é Deus. Ali, homens santos mesmo foram inspirados por Deus para escrever, para realmente registrar ali os ensinos do Senhor. Nós podemos ver isso em alguns textos. João, 2 Timóteo 3,16, toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Também temos o texto de 2 Pedro 1, 21. 2 Pedro 1, verso 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então tinha essa consciência que realmente o Senhor concedeu essa palavra que veio da parte dele a nós. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação, para a salvação do pecador. E é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. A obra do Espírito Santo na experiência pessoal não pode ser desvinculada da Escritura. A palavra bíblica e não a experiência espiritual é o teste da verdade. Não é aí supostas novas revelações. Unicamente a Escritura é 100% certa, verídica, autêntica e deve ser então reconhecida e tratada com todo respeito e toda honra, porque é a palavra de Deus. Então a igreja reformada sempre fala, tem um lema, igreja reformada sempre se reformando. Porque à luz das Sagradas Escrituras, nós buscamos sempre pela ação do Espírito Santo a cada dia, nos colocarmos mais de acordo com essa vontade revelada. Então, a igreja submissa à vontade de Deus revelada. E não o contrário, como mencionei. Então, a primeira verdade, ela é soprada por Deus, toda a escritura é inspirada por Deus e útil, ela se originou na mente de Deus e foi comunicada pela boca de Deus. Então, a sola escritura, somente a escritura é suprema autoridade em matéria de vida e ensino. A segunda verdade, ela é útil para o ensino. Paulo mostra que o ensino, o que isso significava através de duas expressões. A primeira é as sagradas letras podem tornar-te sábio para a salvação. Então, somente elas podem nos conceder capacidade para entender o caminho da salvação. Elas nos concedem, nos falam sobre Cristo, sobre o nosso Redentor, sobre o nosso Salvador. Elas são o meio para conhecer, elas são esse meio maravilhoso de graça. A Escritura é útil para o ensino e para a conduta. A Escritura é útil para ensinar a fé e corrigir o erro, para orientar a vida do homem e ensiná-lo a viver. Cada um de nós tem buscado deixar o erro e crescer na verdade, superar o mal, crescendo em santidade, segundo o que a Bíblia nos ensina. Nós temos feito isso. A Escritura, então, deve então reger, ela é o nosso, como a bússola tem ali o norte, ela é o nosso norte, ela nos mostra
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Tua palavra, luz para os meus caminhos. O seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aquele que tem meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. João 14, 21. Somente através da vida diligente, segundo a palavra de Deus, então podemos ser perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. E o quinto e último conceito ali da Reforma Protestante é o somente a glória de Deus. Deve ser buscado somente a glória de Deus. Todas as coisas são para a glória de Deus. Devemos viver nossa vida inteira perante a face de Deus, sob a autoridade de Deus e para a sua glória somente. É uma expressão latina que é corandeu. Então, perante a majestade do Todo-Poderoso, buscando realmente, debaixo da sua autoridade, viver para a sua glória somente. Qual que é o fim supremo do homem? Glorificá-lo, ter o prazer eterno na sua presença. Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Deus e não os nossos interesses devem estar no centro de nossa existência. Viver para ele, não para nós mesmos. Viver e morrer para a sua glória e não para o nosso bel prazer. Não é a nossa alegria, o nosso bem-estar, não. Nós devemos buscar em primeiro lugar a glória do Senhor. Fomos feitos por Ele, para Ele, criados, sustentados, remidos, abençoados, galardoados por Ele. Qualquer outro propósito na vida que não seja a glória de Deus está fora de foco, está fora realmente do foco ali da nossa existência. Comemos e bebemos para a glória de Deus. Trabalhamos e descansamos para a glória de Deus. Compramos e vendemos para a glória de Deus. Casamos ou ficamos solteiros para a glória de Deus. Criamos filhos, os educamos para a glória de Deus. Ele se deleita em nós, como o noivo se alegre com seu noivo. Nós devemos nos estar completamente dependentes e buscando essa glória em toda a nossa vida, em cada esfera do nosso viver. Devemos buscar sempre a glória do Senhor. Nós devemos fazer isso em cada área da nossa vida, nas coisas ordinárias, nas coisas comuns. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Oferecendo nossas vidas, nosso corpo, como instrumento da glória de Deus. 1 Coríntios 6, 20. Porque fosse comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, a liberdade que o Evangelho nos concede, a liberdade que nos foi concedida da escravidão do pecado, nós somos livres por Deus em Cristo Jesus, pela graça mediante a fé. Então, para as maravilhosas, pela vontade sua, para algo maior do que passarmos alguns momentos buscando coisas passageiras, transitórias, para nos trazer algum suposto bem. Nós fomos criados pelo Senhor. Devemos buscar sempre estar segundo a sua vontade em todos os aspectos da nossa vida. Fomos criados para a glória dele e devemos refletir a glória dele. Devemos demonstrar que somos seus filhos e cada esfera deve ser demonstrado então isso. Em terceiro lugar, nós devemos viver uma vida abençoada para outras pessoas, a fim de que suas ações de graça redundem em glória ao nome de Deus. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando se torne abundante as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. 2 Coríntios 4,15. Paulo fala, por amor de vós, ele comentando, então, ali em 2 Coríntios, ele fala, olha, tudo que é feito, eu tenho vivido, tenho buscado o benefício, a alegria, a satisfação da igreja, o benefício, o bem-estar da igreja, buscando sempre a glória do Senhor, mas por amor a Cristo, por amor a vocês também, meus irmãos. E devemos amar ao Senhor acima de todas as coisas, mas ao próximo como a nós mesmos.
E Paulo entendia isso. Colossenses 1:24, ele diz agradar-se em poder participar dos sofrimentos do povo de Deus. E em 2 Coríntios 1:11, ele se alegra por aqueles irmãos que intercediam por ele em oração. Então ele tinha aquele prazer, aquela satisfação em saber que ele era corpo de Cristo. Ele fazia parte do corpo de Cristo, ele era um membro do corpo de Cristo, ali para ajudar, para auxiliar, mas para ser então também sustentado e amparado pelos irmãos. Essa era a sua satisfação, a sua alegria de saber que vivia para a honra, para a glória do seu Senhor. Corandeu, na presença do Deus Todo-Poderoso, perante a face de Deus, sobre a autoridade dele, buscando a sua glória. Então, recapitulando, né, os solas, somente a graça, não como alguma obra humana, não pelo nosso mérito, nada disso, somente pela graça, também somente pela fé, somente as Escrituras, somente a glória de Deus, somente Cristo, somente justificados, pois, em Cristo. Sola Cristo, somente a graça, somente a Deus a glória, somente as Sagradas Escrituras, somente a fé. Foram momentos decisivos e valores e princípios extremamente importantes que foram defendidos naquela época. Nós temos a Sagrada Liberdade para estudar, para cultuar ao Senhor, porque nos foi concedido por esse momento na história. A Deus seja toda honra e toda glória. Amém.